Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que verão esse vídeo. Aqui mostrando algumas situações interessantes, até mesmo de trades que foram possíveis hoje. Tá? Inclusive, nesse exato instante que eu estou gravando o vídeo, eu não vou entrar aqui porque já está tranquilo em relação ao dia, né? Mas nós temos aqui uma DBI, nesse momento aqui, isso aqui é uma DBI. É uma DBI sem qualidade, tá, pessoal? Sem qualidade. Isso que é muito importante, as adaptações que eu faço aí para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, diferente de muitos mercados aí, existe a questão da qualidade que deve ser vista em atenção especial do que até em outros mercados, né? Porque ele é um mercado muito ruidoso, o nosso mercado brasileiro. Isso, inclusive, um dos porquês eu não opero, eu gosto de operar aí no 90% do meu tempo nos 5 minutos, por causa aí da ruidez, de muito ruído no gráfico, nos gráficos menores. Então, um gráfico que eu acho mais interessante de operar é os 5 minutos. Mas eu até mesmo convido vocês para verem meus vídeos aí passados, eu falando na questão dos time frames, tá? Não quer dizer que você não possa ser lucrativo nos 2 minutos. A minha preferência é nos 2 minutos, porém, não quer dizer que você não deve ser lucrativo aí. Não pode ser lucrativo nos 2 minutos. Inclusive, por que eu não vejo interessante na verdade, por que essa DBI aqui está numa localização ruim? Porque o stop, diferente de como eu ensino a mentoria, o meu stop não é de um candle. Tá? Meu stop não é de um candle. Porque pelo ruído do mercado, stop de um candle, ele costuma stopar e depois ir embora. Tá? Então, tem esse detalhe. Tá? Porque eu não acho interessante a questão de um candle aí. Então, mas aonde que é o seu stop, Senna? Bom, eu explico isso melhor na mentoria. Tá? Obviamente, se o meu stop é maior, o meu gain também ele sai maior. Tá? Isso é uma coisa muito importante também que eu falo com os meus alunos para tentarem pegar o máximo possível aí dos trades. Eu explico tudo direitinho, como é que são as coisas, os detalhes. Tá? Isso que é importante. Mas eu chamei vocês, o objetivo desse vídeo aqui é mais em relação, até mesmo em relação o título do vídeo, né? Deve-se tomar noção aí das resistências. Tá? Quando uma resistência é importante, quando ela não é importante. Tá? Porque, por exemplo, algumas pessoas me questionam, eu vou colocar aqui nos 15 minutos para vocês, tá? O que acontece? Olha só, essa era a máxima de ontem. Né? Então vocês percebem que eu fiz uma entrada por esse setup aqui, tá? É um setup do upgrade que chama-se TTTO, ok? É um setup Oliver aí do upgrade, chama-se TTTO, Top in Tail Takeout, ok? Esse é o setup. O meu objetivo aqui não é explicar esse setup, mas esse setup aqui foi uma TTTO, tá? Esse aqui, a entrada foi aqui, certo? E a saída aqui. Essa saída aqui tem 500 pontos, tá? Foi um único trade aí maravilhoso hoje no mini índice. Interessante, aquele que eu falo com vocês, a necessidade. É importante você ter uma certa tranquilidade para operar, tentar pegar mais pontos, que isso faz diferença aí depois no final. Então, ficar batendo scalp para lá, scalping para cá, é interessante? É interessante. Porém, existem momentos do mercado para você fazer isso. E o momento do mercado está mais alargado. É um momento mais alargado do mercado. Então, ficar batendo scalping, tanto no índice quanto no dólar. Tá? Tanto no índice quanto no dólar. Então, ficar batendo scalping aí, você tá deixando de ganhar trades mais longos, que vão fazer diferença depois no final. Agora, colocando para a ideia de hoje, Luciana, mas essa compra aqui foi na resistência, né, de ontem, e você teve coragem, estava pertinho, você teve coragem de fazer? Sim, eu tive coragem de fazer. Tive coragem de fazer. Primeiro, nós temos um setup, então é importante isso, né? Nós tivemos um setup claro, tá? Então esse setup
TTTO, ok? Deixa eu colocar aqui direitinho. A TTTO, isso é uma TTTO clara, tá? Bem clara essa TTTO aí, bem específica, bem clara, então não havia dúvida. Isso é a primeira coisa. Eu não entro, por exemplo, num setup meia boca, num setup que eu tenho dúvida, ainda mais com setup numa região de resistência. Então eu preciso, para entrar numa região, mesmo numa região de resistência, um setup claro. Esse foi uma TTTO clara. Então eu tenho um setup claro, eu pude entrar nesse setup claro. Tá? Agora, qual que é o outro detalhe? O outro detalhe é que um dos outros detalhes, né, é que, por exemplo, o mercado, deixa eu colocar aqui para vocês bem aqui, ó. O mercado ontem, no final do dia, ele fez essa congestão. Tá? Ele fez essa congestão toda no final do dia, né? E essa TTTO aqui, ó, e outra coisa, ele fez essa congestão no final do dia, mas observem que, olha lá, alongando, né, mais, tá? Ele já, vou colocar aqui para vocês, ó, ele já estava batendo aí nessa região aqui várias vezes. Então ele bateu definitivamente uma vez, bateu nessa região aqui de cima outra vez, nessa outra região de cima outra vez, né? Então, 4 regiões aqui que ele se aproximou dessa região e tal. Então ele testou muitas vezes essa região ontem. Ele testou muitas vezes. Tá? Quando um mercado ele testa muitas vezes uma região, uma hora ela vai ser rompida. Até mesmo porque existe... Quem me ensinou isso, pessoal, foi um dos meus primeiros professores aqui de Bolsa. Ele falou um negócio muito interessante. Ele fala assim, ó, resistências existem para ser rompidas. Não. Rompidas. Suportes servem para ser perdidos. Isso ficou muito na minha mente. E isso tem muito tempo, deve ter uns 10 anos, tá? No mínimo. Ele falou isso. E ele fala isso ainda hoje, tá? Ah, Sena, eu evito, né, falar aqui, pessoal, porque não gosto de ficar citando nomes demais aí nos vídeos, tá? Mas no privado, se alguém quiser me perguntar, eu respondo. Quem foram aí meus professores aí na minha jornada inicial na Bolsa, sem problema algum, tá? E ele fala isso, é um trader excelente, tá? Ele dá aula até hoje, é um trader excelente, não há nenhum problema em eu falar isso, né, pessoal? Porque tem muitas pessoas aí com ego inflado que não gostam de falar de onde vieram, de onde tiveram os seus... quem foram os seus professores e tal. Ego aí, né? Mas eu não falo sem problema, eu não tenho esse problema. Então eu falo realmente que eu tive aí excelentes professores, fiz cursos ruins realmente, mas eu tive aí excelentes professores que me ajudaram muito na minha caminhada, no que eu sou hoje. Eu devo muito a essas pessoas. Apesar da maioria, obviamente, eu não segui o método delas, eu sou extremamente grato por tudo que elas fizeram para mim. Né? E esse professor falou isso que ficou muito na minha mente até hoje. Resistências existem para ser rompidas, suportes servem para ser perdidos. Então, muitas vezes, eu vejo aí o pessoal não entrando em certos setups que aparecem, né, por causa de uma resistência, por causa de um suporte, só que você tem que fazer uma análise mais criteriosa disso, porque às vezes vocês perdem pontos interessantes por causa desse tipo de situação.
né? Então, isso é importante aí. Então, os dois aspectos, existem outros aspectos, tá? Não são só esses, mas eu estou deixando esse aqui para vocês. Então, primeiramente, eu preciso de um setup claro, tá? Que aconteça perto de uma resistência ou suporte. Tem que ter um setup claro, um setup mais ou menos eu não entro. Tá? E outro detalhe é que eu vejo se essa região de resistência ou suporte ela já foi testada mais de uma vez. Ela foi resistência aqui, ó, se os preços quiseram passar aqui mais vezes e tal. Isso é importante, então, para você sentir seguro que vai, naquele momento, romper aquela resistência e você pode fazer o setup de outra forma. Aqui eu achei interessante ter aguardado em relação ao vídeo, olha que legal. Uma DBI aqui, uma DBI clara, tá? 1, 2, 3 candles de queda com uma DBI clara, ok? E stop de um candle, né? Foi estopado. Tá? O stop, essa DBI, ela aqui, se você tiver um stop de um candle, ela vai e volta. Aqui, ó, já te estopou. Né? Então aqui você já foi estopado nessa DBI. Né? Não me surpreenderia se agora ele fosse para baixo. Isso é por causa do ruído, né? Por causa do ruído. Eu, por exemplo, não vejo interessante essa DBI para entrar. Então eu não teria entrado nessa DBI. Tá? Porque ele não dá um alvo interessante para mim. Nós temos a média de 200 aqui perto. Eu acho esse média móvel 200 muito próximo para eu entrar numa DBI que já é sem qualidade. Então é isso que eu ensino na mentoria para vocês, que esse é um objetivo de deixar as coisas cada vez mais claras para vocês, para que vocês tenham sucesso, consistência aí no mercado financeiro. Bom, esse é o vídeo de hoje. Abraço a todos, ótimos trades!